Olá! Quem que tá por aí? É aquela mulher de fé, aquele irmão de fé que está se dedicando nesses 40 dias de oração. Sério que vocês estão por aqui? Aqui é só para os fortes. Bem-vindas, bem-vindos! Estamos hoje mais um dia na nossa campanha de oração. São 40 dias que nós estamos orando. Olha, o pessoal que já sabe já vai falando o nome da cidade, porque nós vamos apresentando durante essa live que essas palavras elas sejam para a tua cidade, para o teu lugar. Amém? E assim nós seguimos. Quem dá conta de ficar todo o tempo, fica todo o tempo. Quem não dá conta de ficar, não tem problema, pode assistir depois. Só não pode deixar de tirar um tempinho para orar pelo nosso Brasil, orar pelas famílias, orar pela tua igreja, orar pelos teus negócios, pelas tuas finanças. Nós estamos nos apresentando diante de Deus através do livro de Salmos. A gente medita num salmo e estuda sobre ele. E hoje nós vamos falar sobre plenitude, o convite à plenitude. Então, vai pegando aí eu gosto de anotar, não sei como é que vocês são, mas eu tenho um caderno e uma caneta, eu tô o tempo todo anotando, ou se eu tô com o celular, eu tô anotando, porque depois eu gosto de pensar sobre as coisas que eu anotei, ou que eu, fiquei pensando naquele dia. Então, muito bem-vindos a todos os senhores e senhoras, os intercessores de plantão. Minha gente, pelo menos pela nossa vida a gente tem que orar, né? Alguns oram aí por mais esferas e tal, mas pelo menos para nossa vida. Colocar diante de Deus os nossos projetos, isso é necessário. Vai chegando e vai dizendo a tua cidade, tá? Coloca aí nos comentários a tua cidade. E eu já vou partir logo para nossa leitura de hoje. E vou tentar fazer menos comentário do que os outros dias, tá? São 22 horas e 5 minutos. Olha o Pastor Jackson, boa noite. Vamos lá, hoje é Salmo 23, gente. Quem que não gosta desse salmo, né? Na hora do desespero, todo mundo corre pro Salmo 23. Mas hoje nós vamos ver algo muito profundo. Esse convite que o Salmo 23 é um convite à plenitude. Salmo 23, no versículo 1, diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente sabe de cor, né? O Salmo 23 não é apenas um poema, é uma convocação para uma vida vivida na plenitude da presença de Deus. Ele é o pastor e nós, as suas ovelhas. Escolher essa identidade é, em essência, reconhecer a nossa total dependência. Que coisa linda, olha, escolher essa identidade é, em essência, reconhecer a total dependência. Quando você diz o Senhor é o meu pastor, você se coloca, como ovelha desse Senhor e se coloca debaixo desse cuidado desse pastor. Entre todos os animais, a ovelha é a mais vulnerável, indefesa, inclinada ao erro e incapaz de se cuidar sozinha. Por isso, precisa de um pastor. E não de qualquer pastor, mas de Yahvé, o Eu Sou, o Criador de todas as coisas. Quando dizemos nada me faltará, não estamos apenas afirmando provisão, mas declarando uma vida de contentamento absoluto sobre o cuidado de um pastor que molda galáxias e, ainda assim, se importa em nos conduzir pessoalmente. Ele não apenas cuida, mas também sabe exatamente do que precisamos, antes mesmo que peçamos a ele. Esse cuidado se estende aos detalhes, aos lugares de descanso, às águas tranquilas que ele mesmo escolhe para restaurar a alma.
Descansar em Deus é um ato de fé. As águas do descanso são para aqueles que reconhecem que não há força maior do que a presença do Senhor. A ansiedade fragmenta a mente, mas a confiança unifica, realinha e fortalece. Ele nos faz repousar, nos faz parar e nos mostra que nem tudo depende de nós. Algumas batalhas só são vencidas quando nos rendemos ao descanso do pastor. Sabe que hoje eu estava pensando sobre isso, né? Quantas vezes Jeremias, Carlos, Fernanda, Carlos Alberto, Marcinha, Andresa, Selminha, todo mundo que tá por aqui, Marcel, Lide, Luciane de Santa Maria, Pastor Jackson, Ivone, Lúcia, Renato, Alexandre, enfim, toda a galera aqui. Tem mais gente aqui que botou a cidade. Calma aí, deixa eu voltar. Parará. César. Ai, gente, perdi, agora não deu. Mas vamos lá. Márcio tá aí de novo. Pronto. Hoje eu estava conversando exatamente sobre isso, o quanto a ansiedade, e aí foi muita coincidência, assim, porque eu cheguei em casa e a minha mãe mandou um vídeo que falava exatamente sobre isso, sobre a ansiedade, o quanto ela fragmenta a nossa mente, e o quanto o poder, a força, o poder da mente vai ficar uma coisa meio clichê, porque o pessoal vai levar para um outro lado, mas o quanto há poder naquilo que nós criamos na nossa mente. Se é uma ansiedade, se é uma confiança, isso vai gerar uma força no ambiente. Nós falamos ontem também sobre o que a gente emana, né? Vale a pena voltar lá e assistir. Até eu assisti de novo, gente, porque ontem falou tanto comigo, assim, eu cheguei a ficar emocionada durante a live, tive que segurar as lágrimas aqui, porque eu fiquei tão emocionada do que Deus estava falando no meu coração, foi poderoso. Ficou salvo lá, tá? Depois, quem quiser dar uma olhada. Mas olha só, descansar em Deus é um ato de fé. As águas do descanso são para aqueles que reconhecem que não há força maior do que a presença de Deus. A ansiedade fragmenta a nossa mente, mas a confiança unifica, realinha e fortalece. Olha, quando você condiciona os seus pensamentos para pensar, para falar, para profetizar, para trazer resposta, para pensar naquilo que é bom, a Bíblia fala, né? Aquilo que é honesto, nisso pensai. Quando a gente condiciona os nossos pensamentos, o que é gerado na nossa mente é poderoso. A confiança, diferente da ansiedade, por exemplo, vai unificar, vai realinhar, vai fortalecer. Só que imagina só, se vocês encherem a cabeça com ansiedade, com tristeza, com preocupação, se vocês encherem a mente de vocês, a cabeça, o coração, com essas notícias ruins que a gente está ouvindo, imagina o que a gente vai fazer acontecer dentro da nossa mente, dentro das nossas emoções e o que a gente vai emanar, entendeu? Então, por isso que é importante. Vamos lá para os Salmos e a gente toda noite tá orando sobre isso e falando a minha mente, as minhas palavras, elas serão alinhadas ao propósito de Deus para minha vida. Ele nos faz repousar, nos faz parar e nos mostra que nem tudo depende de nós. Algumas batalhas só são vencidas quando nos rendemos ao descanso do pastor. Ser ovelha é isso, gente, é reconhecer que a gente não dá conta de tudo, que a gente não pode tudo, por isso que a gente é chamado de ovelha e ele de pastor, porque a ovelha é um bichinho problemático, a ovelha é um bichinho que precisa de pastor, tá? Ela não dá conta de viver sozinha, ela é presa fácil se viver sozinha.
Algumas batalhas só são vencidas quando nos rendemos ao descanso no pastor. Esse salmo também é um convite ao perdão e à cura. Ele refrigera a alma, não apenas alivia o cansaço, mas também trata culpas, quebra ressentimentos e restaura identidades. Perdoar é libertar a alma do peso da vingança e abrir espaço para que a bondade de Deus preencha o vazio deixado pela dor. Olha que coisa poderosa. O convite ao perdão e à cura. E aqui fala, não é só ele refrigera a alma, não apenas alivia o cansaço, mas também trata culpas. Então, perdoar não é só perdoar ao outro ou perdoar alguém, é se perdoar também. Quantas vezes a gente passa por processos dolorosos na nossa vida, que nos machucam, que nos expõem, e a gente até consegue perdoar a outra pessoa, mas não se perdoa por aquilo que passou, por ter, às vezes, se deixado passar por aquela situação. E é impressionante que o poder que a culpa exerce, a culpa paralisa, oprime as pessoas. E nós precisamos tratar isso. Aonde que a gente trata? O nosso alívio, o nosso descanso está onde? Está no nosso Senhor, o nosso pastor. Enquanto ovelhas, nós temos que saber nos colocar sob o cuidado do nosso pastor. Mesmo quando o caminho passa por vales sombrios, ele está presente. A sua presença é suficiente. Vales são estações e não destinos. Olha que coisa poderosa. Vales são estações e não são destinos. Quantas vezes a gente está tendo o vale quase que como um destino final? Parece que não vai sair dali e já está aceitando que vai ficar por ali mesmo, se entregando, entendeu? O vale, se você pegar e ler o Salmo, depois leia direitinho todo o Salmo, eu li só o versículo primeiro. Mas faz-me passar pelos vales, nós passaremos. O vale não é o destino. O Alan tá falando ali que, a minha maior dificuldade mesmo é me perdoar. Exatamente. A gente precisa trabalhar isso, gente, porque sabe o que acontece? Nós vamos passar por inúmeras situações. Inúmeras situações que nós vamos errar. Eu tenho essa dificuldade, né? Às vezes cometer um erro, um deslize, seja na vida ou seja no teu trabalho, uma coisa lá, fez um texto e saiu um negócio escrito errado. Meu Deus, parece que eu vou morrer quando um negócio desse acontece, né? E aí é a hora de você entender o seguinte, o meu pastor está cuidando de mim, está me tratando, e se ele fala sobre refrigerar a minha alma, ele está trazendo alívio, não só o cansaço físico, mas também tratar essas culpas, quebrar esses ressentimentos com alguém, né, do passado ou com a gente mesmo e restaurar a nossa identidade, sabe por quê? Quando a gente carrega culpa, ressentimento, quando a gente vive preso a isso, a nossa identidade vai ficando deformada. A nossa imagem, gente, a nosso respeito vai ficando deformada. Quantas vezes tu já pensou, porque tu cometeu um erro, tu já pensou, eu sou uma burra mesmo, uma cabeçuda mesmo, sabe? E aí parece que tu se sente inferior porque tu errou uma coisa. E aí tu precisa dizer, calma aí, só um pouquinho. Eu errei, eu sou passivo de erros, como todo mundo é, e da próxima vez eu vou cuidar para não cometer esse erro, vou fazer melhor. Às vezes não tem nem como corrigir ou para trás mente, né, quando eu falo. Mas a gente pode, para frente, definir que tipo de postura vai tomar. Então é sobre isso. É sobre se avaliar e se libertar. Ele refrigera minha alma, o meu bom pastor me leva a pastos verdejantes e refrigera a minha alma, alivia do cansaço,
trata as minhas culpas, quebra ressentimento, restaura a identidade. Perdoar é libertar a alma do peso da vingança. É abrir espaço para que a bondade de Deus preencha o vazio deixado pela dor. Meu Deus, escreve isso aí em algum lugar para te ler todos os dias. Perdoar é libertar a alma do peso da vingança. É abrir espaço para a bondade de Deus, para que a bondade de Deus preencha o vazio deixado pela dor. Mesmo quando o caminho passa por vales sombrios, ele está presente. A sua presença é suficiente para nós. Vales são estações, são momentos que nós passamos, não são o destino final. E as sombras, por maiores que pareçam, não têm substância quando confrontadas com a luz. Meu Deus, não existe treva, não existe sombra que resista à luz. Então, traga luz. Essa palavra está trazendo luz a esses ambientes aí da tua vida, das tuas emoções, dos teus sentimentos, dos teus pensamentos. Trazendo luz para te vencer esse momento, esse processo, essas sombras que estão sobre o teu coração. Amém? Onde que paramos? Não olhe para a sombra, olhe para a luz. Ela está sempre ali, revelando que há um caminho, há uma esperança. O Salmo 23 nos leva à mesa, um banquete preparado não em tempos de paz, mas na presença dos inimigos. Essa mesa é segurança no meio do caos. E aí nós vamos para aquilo que a gente tem falado nesses dias. Crente que é crente, cristão que é cristão, tem discernimento disso, que não importa o tempo que nós estamos passando. Não importa a crise que nós estamos passando. Deus não precisa de economia estável para te guardar, para te prosperar. Deus não precisa de governantes justos para te abençoar. A Bíblia fala que o povo sofre, sim, quando tem governantes injustos, né? Mas Deus não precisa de ninguém para te abençoar. Deus não precisa de uma lei, de um decreto para dizer, tá bom, agora eu posso abençoar o fulano. Não. Deus pode fazer do Brasil uma nação poderosa, forte. O Brasil é uma nação poderosa e forte. Deus pode fazer a nossa economia avançar, a nossa produção avançar, o nosso clima se estabilizar, desde que a gente creia e coloque em oração como igreja, como crente, aquele que acredita. Amém? O Salmo 23 fala sobre esse banquete preparado não em tempos de paz. Gente, quando tudo tá bem, é muito fácil a gente dizer, ai, glória a Deus, aleluia. Fala palavras bonitas, né? Mas são nos dias da dificuldade, no dia da dor. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena é a tua fé. Agora, quando vem o dia do aperto e a gente sabe aonde está o nosso descanso, sabe aonde está a nossa vitória, gente, é aqui, ó, é na palavra de Deus que a gente tem que vir. Quando vem os pensamentos, não tem jeito, olha o que está acontecendo, acabou, não tem mais o que fazer, vamos embora daqui. Eu ouço cada coisa, gente. E eu fico pensando, se o Brasil dependesse dessas pessoas, dessa igreja, entre aspas, nós estamos lascados. Agora Deus está levantando Esther, Déboras. Deus está levantando homens e mulheres que estão se colocando na brecha em oração. É bonito de ver quanta gente está se movimentando. E essa foi uma direção na nossa conferência de mulheres aqui de Brasília. Nós juntamos centenas de mulheres ali
E foi dada a palavra, vamos profetizar sobre a nossa nação. Vamos falar sobre o nosso país, as coisas boas, as respostas, as promessas. Essa mesa é segurança no meio do caos. É identidade restaurada no meio da guerra. A gente tem que saber qual que é a nossa identidade. Quem que é tu, quem que sou eu no meio disso tudo que nós estamos vivendo, disso tudo que nós estamos enfrentando. É honra diante dos que quiseram envergonhar. Que coisa linda. Essa mesa é segurança no meio do caos. É identidade restaurada no meio da guerra. Eu sei quem eu sou. É honra diante dos que quiseram envergonhar. Quem quis te envergonhar, quem quis te oprimir, vão ver a honra. Quem quis envergonhar o nosso país, quem quis oprimir o nosso país, vai ver a honra. É honra diante dos que quiseram envergonhar. Debaixo do teto do pastor, da proteção do pastor, ninguém nos toca. Há uma unção fresca sendo derramada, um óleo de cura. Reconcilia e repele os pensamentos destrutivos. Deus derrama um óleo de cura sobre as nossas vidas nesse momento, para restaurar, reconciliar e repelir todo tipo de pensamento destrutivo. Unção sobre a cabeça com óleo. O versículo diz: unja a minha cabeça com óleo. Não com qualquer óleo, mas com aquele composto que cura feridas, reduz atritos e espanta as tormentas da mente. O cálice transborda, diz o versículo. O cálice transborda não apenas cheio, mas derrama, sinal de uma vida de superabundância. Deus não nos chamou para o suficiente, mas para o mais que suficiente. Depende daquilo que você crê. Se você crê que Deus te chamou para isso, você vai experimentar. Agora, se você foca os seus olhos, a tua atenção no que está sendo dito por aí, vai ser aquilo que você vai colher. Porque vai ser naquilo que tu vai pensar, aquilo que tu vai provar, aquilo que tu vai experimentar. Bondade e misericórdia nos seguem. Melhor dizendo, elas nos perseguem. Somos caçados por um amor obstinado que não nos deixa desistir, que não nos abandona às margens da estrada. Durante todos os dias da nossa vida, essa escolta celestial está conosco. Deus não apenas nos guia, Ele nos acompanha com zelo implacável. E nós precisamos crer nisso, que Deus é um Pai amoroso. Ele não nos empurra, nos larga lá e diz, tá, vai. Não, Deus nos guia, Ele nos acompanha. Ele é aquele que dá a mão e nos carrega e nos ensina. Porque Ele sabe que nós somos como ovelhas dele, do bom pastor. Que como ovelhas, nós precisamos disso. E então, o grande destino. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse sim é o destino final. O vale sombrio não é o destino. O destino é habitarei na casa do Senhor para sempre. O lugar mais seguro do universo não é um território geográfico, mas a presença de Deus. Essa é a nossa morada, esse é o nosso lar. O pastor não nos oferece apenas direção, mas também confiança eterna. E nessa habitação, a plenitude de alegria e delícias permanentes. Não há mais espaço para viver como se estivéssemos sozinhos. Você é guiado
curado, alimentado e protegido. E hoje o pastor, o bom pastor, o convida a descansar, a perdoar, a crer, a avançar e a sentar-se à mesa. Você não é mais fugitivo, você é um filho. Não é mais uma vítima, você é um ungido. Há um cálice derramando, há uma unção sendo renovada, há uma bondade que o persegue. Responda ao convite do céu desse bom pastor. E nós vamos orar agora profetizando. Vamos profetizar e depois orarmos juntos e depois eu vou deixar uma atividade prática aqui para vocês. A hora de profetizar eu falo e vocês profetizam. Vocês falam também, repetem aí do outro lado, tá? Eu profetizo que estou entrando em uma estação de refrigério e avanço. Diga, eu profetizo que eu estou entrando em uma estação de refrigério e avanço. Declaro que o Senhor, meu pastor, me conduz com firmeza e me guarda com zelo. Declaro que o Senhor, meu pastor, me conduz com firmeza e me guarda com zelo. Meus inimigos verão a mesa preparada e não poderão impedir a unção que desce sobre mim. Os meus inimigos verão a mesa preparada e não poderão impedir a unção que desce sobre mim. O meu cálice transborda, a minha alma é curada e a minha casa é um altar da presença de Deus. Nenhuma sombra me dominará, porque eu ando na luz do Senhor. Diga, nenhuma sombra me dominará, porque eu ando na luz do Senhor. Vamos orar? Pai querido e poderoso Deus, que coisa linda e maravilhosa. Esse salmo, eu tenho certeza que já falou ao coração de muitas pessoas. Já levantou, já ergueu, mas hoje, Senhor, nós olhamos com uma percepção diferente dessa palavra. E nós queremos dizer sim a esse convite da plenitude, da proteção, da restauração de identidade, de ser cuidada como ovelha do Senhor. Nós queremos ser tratados, nós queremos ser ungidos, nós queremos essa restauração de identidade, de percepção de nós mesmos, do mundo ao nosso redor. E Pai, nós oramos com a certeza de que essa palavra é poderosa e sobre essa palavra nós declaramos, sobre esta palavra nós respondemos aos problemas, às situações do mundo e do nosso país. Nós somos a resposta, nós, igreja, temos a resposta. Nós profetizamos sobre a nossa casa bênçãos, sobre os nossos negócios bênçãos, resposta, unção, sobre o nosso país, sobre a economia, sobre a saúde, sobre a cultura. Nós falamos e determinamos a resposta do Senhor. O Salmo 23, o nosso pastor sendo pastor do nosso Brasil, cuidando como uma ovelha que precisa de proteção. E Pai, o Senhor não precisa de ninguém para fazer. O Senhor pode fazer. E nós, como igreja, declaramos que cremos no Teu poder e que temos fé, mesmo quando não vemos. Essa é a nossa certeza. E é nos dias da angústia, é nos dias de ansiedade, é nos dias de preocupação que nós mostramos a nossa fé no Senhor. Nós cremos, oramos e determinamos em nome do Senhor Jesus. Amém! Você agora é hora de dizer amém aí nos comentários, tá? Não vale não dizer amém. Então, diga o seu amém, diga também a cidade de onde você está, porque nós oramos por essas cidades, porque nós abençoamos essas cidades. E depois eu vou deixar a live salva lá no feed, vocês vão lá no feed também, vão colocar o nome da cidade de vocês, porque a gente ora abençoando uma por uma. Qual que é a prática de hoje? Vamos à prática de hoje? Hoje, desligue-se das distrações e encontre um lugar secreto.
Leia o Salmo 23 em voz alta, meditando em cada frase. O que você vai fazer? Vai ler o Salmo 23, versículo por versículo, e vai pensar sobre aquilo. O que é meditar? É pensar, refletir sobre aquilo. O que aquilo quer dizer para a tua vida. Depois, escreva uma oração declarando que você aceita o convite do pastor. Visualize, feche os seus olhos. Às vezes tem uns que têm mais facilidades para imaginar, outros não, mas feche os teus olhos e visualize uma mesa preparada para você. Perdoe quem o feriu e declare cura sobre a sua alma. Visualize a mesa preparada para você. Perdoe quem te feriu e declare cura sobre a sua alma. Derrame sobre alguém aquilo que você está transbordando hoje. Enquanto você for lendo o Salmo, vá meditando quais são as áreas que você precisa entregar ao pastor. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente já entregou o coração para Jesus, a gente tá firmezinho na igreja ali, bonitinho, mas tem algumas áreas da nossa vida que nós ainda não entregamos ao pastor para que ele cuide. E às vezes pode ser essa área em que tu precisa liberar o perdão para alguém. E tu tá ali algemado, preso a um passado, a vida de alguém, tu não consegue avançar, tu não consegue ir para frente, não consegue decolar por causa dessa prisão, por causa desse elo que te prende ao passado. Quando for lendo, lembrou de alguém, coloca ali o nomezinho do lado e você vai orar dizendo: eu libero perdão para essa pessoa. Eu não quero mais estar presa a essa pessoa. Porque, gente, às vezes a pessoa nem lembra mais de ti, mas tu tá ali ainda remoendo, apegado naquele rancor, naquela raiva, naquela ira, naquela falta de perdão. Libera. Diga assim: eu não quero mais lembrar disso. Ou quando eu lembrar, eu não quero sentir esse sentimento, essa raiva, essa coisa ruim, essa amargura. Porque a amargura, ela enfraquece a gente, enfraquece os nossos ossos, diz a Bíblia. Sem osso, gente, ninguém para em pé. Então, vamos se libertar dessa amargura. Faz esse exercício, diga assim, ó: eu perdoo quem me feriu, eu declaro cura sobre a minha alma, eu não quero mais carregar esse sentimento. Diga: eu me perdoo profundamente, particularmente, publicamente. E saiba que vão ter outras vezes que você vai precisar perdoar e vai precisar se perdoar. Então, comece a praticar. Amém? Ó, um beijo no coração de vocês. Vou deixar salva a live. Depois, quem não conseguiu assistir tudo, vai lá e assiste bonitinho, tá? E quem assistiu agora até o final, vai lá e escreve: eu assisti até o final. Tá bom? E deixa uma chaminha, que aí eu vou saber que você assistiu até o final mesmo. É uma chama, tá? O desenhozinho aqui, eu assisti até o final. Eu deixo e coloco uma chama, que aí eu vou saber que tu tava aqui até o fim. Ó, beijo, Deus te abençoe, fique com Deus. Ótima semana, tá? Tchau.